Sem ordem de poder estar aqui nesta sessão, sobretudo coordenada, enfim, conduzida pela professora Rosário Macar, provavelmente uma pessoa que desde sempre me lembro, ligada também a estas andanças e à FERCIT, e naturalmente com o nosso amigo Dr. António Ramalho, com quem tive já enfim, o prazer de trabalhar ao longo de alguns anos e que teve enfim, a gentileza de ter aceito ser presidente de uma comissão executiva do Congresso que nós, na FERCIT, realizámos quando eu era presidente da direção. E, portanto, temos aqui um percurso comum em que, como eu disse no início, muitas vezes as ideias coincidem, mas que nem sempre será assim. O que não quer dizer que não nos respeitemos e que não nos estimemos. Posto isto, porque é evidente que eu podia chegar aqui e dizer os finalmente. E os finalmente vão ser certamente com uma visão substancialmente diferente em termos das conclusões daquelas que nos foram apresentadas pelo Dr. António Ramalho. Em qualquer dos casos, eu antes de avançar para exprimir melhor a ideia, queria deixar aqui 2 slides para fazer convosco uma pequena reflexão, porque a forma como tudo isto se aborda, como se aborda a questão rodoviária, a questão ferroviária, a questão enfim, das organizações, tem tudo a ver naturalmente com alguma leitura que se faz de algum pensamento que, portanto, se foi desenvolver. E, como sabem, neste momento, a governação dos Estados, no chamado mundo ocidental, naturalmente nós nos incluímos, assenta muito na ideia de que a economia se ajusta naturalmente, deixando o mercado funcionar e que tudo isso é muito bom para os Estados. Portanto, esta visão, enfim, eu não sou economista, nem me quero ajurar a isto, mas como estou há alguns anos, enfim, livre de responsabilidades diárias profissionais, entretenho-me com alguma frequência a ler alguns livros, como certamente muitos de vós também lerão. E, portanto, hoje percebe-se claramente, mesmo sem ser economista, que muita desta visão advém do pensamento de Thatcher, do pensamento de Reagan e por aí fora, e que nos conduziu a ter esta visão de que o mercado equilibrava tudo. Depois surge aqui, mais dentro do nosso canto, uma ideia que todos se lembram, certamente, que é, pronto, ok, as pessoas ainda não sentem muito bem as coisas boas, mas o país está em melhor. E esta coisa dos 3% e 97% que eu tenho aqui é para que se perceba um bocado também a minha visão. Vamos lá, eu estou aqui a falar não em nome da Associação de qual sou membro, que é a Associação de Defesa do Estado Social, não estou a falar em nome da Associação porque não fui legitimado para isso, nem está uma posição pública da Associação, nem tampouco da FERCIT, estou a falar em nome pessoal, enfim, e agradeço terem tido a gentileza de me convidar, enquanto quadro do setor ferroviário, com quase 40 anos de atividade, para poder exprimir aqui algumas ideias sobre isto. E, portanto, para perceber porque é que o que eu vou dizer a seguir é porque também preciso perceber porque é que eu estou a fazer esta relação entre o país estar melhor e as pessoas é que ainda não. Mas também a gestão das empresas, isto é o slide que eu queria aqui trazer para depois perceber as 4 razões que eu vou elencar para pôr isto um pouco em dúvida, para expressar aqui algumas dúvidas que tenho. A partir dos anos 80, no século passado, como todos sabem, as escolas americanas reforçaram muito a ideia de que, ok, o objetivo da gestão é a criação de valor. Até é verdade. Qualquer gestor tem a obrigação de criar valor. Era o que faltava. Seja ele um gestor privado, seja um gestor público, deve criar valor. Mas o drama é que depois passou-se facilmente por uma mensagem, sobretudo, e eu repito isto nos anos, aliás, porque eu constatei isso muito ao longo da minha vida profissional, sobretudo nos últimos 20 anos, passou-se para a ideia de que a criação de valor para o acionista. Ora bem, quando isto é visto desta maneira, limita-se muito o âmbito da instituição e da empresa. Qual é o papel da empresa? Se a empresa se limita só a criar valor, mas esse valor é para o acionista, alguma coisa aqui dá que pensar. E, portanto, estes 2 slides eu queria trazê-los porque são as ideias que me torturam
enquanto cidadão, por ver como o mundo se está a transformar e em Portugal também. E porque é que se tomam algumas decisões? Porque às vezes isto está na cabeça das pessoas, as pessoas, por vezes, têm estas ideias, têm ainda uma experiência de vida que não é muito longa e, portanto, aplicam-nas como ideias corretas e absolutas. Ora bem, a questão da fusão refere-EP. Bom, há aqui várias ideias que eu talvez poderia aduzir, mas eu queria simplificar um bocado isto, até para não criar lugar tanto, queria deixar mais tempo para o debate. Queria focar-me aqui, fundamentalmente, em 4 aspectos que me preocupam na sequência de todos destes 2 slides que enquadram o meu pensamento e a minha preocupação. A questão institucional, a técnica operacional, o conhecimento e também a questão da empregabilidade. A questão institucional, como é que eu olho para isto? Olho para isto de uma forma muito simples. Vamos lá ver. Nós somos uma comunidade. A nação, uma comunidade. E a comunidade, a nação, tem que ter referenciais. Tem que ter instituições que sejam referenciais. Há 42 anos, eu estava a fazer o serviço militar e fui enviado no dia 11 de novembro, vai fazer agora 42 anos, para a guerra. E é evidente que fui por uma guerra injusta, uma guerra que não devia ter existido, mas fui comandado por uma instituição que tinha prestígio, que era a instituição militar. O que é hoje a instituição militar em Portugal? O que é? Isto para vos dar um exemplo. Um segundo exemplo. Nós hoje, quais são as grandes instituições que temos em Portugal que concentrem know-how que sejam importantes para o país e que o país possa dispor delas, que a nação possa dispor delas, que a comunidade possa dispor delas. Olhamos para a REN e como é que ela está. Então, o capital estatal chinês é válido, mas se for capital estatal português não é válido? E a PT? O que é hoje a PT? O que é que nós temos hoje? O que é hoje a PT para Portugal? O que é que vai acontecer nos próximos tempos quando a PT for adquirida, como tudo aponta, por um fundo? O conjunto de centros de competência que existiam e de atividade, o que é que vai acontecer? Ora, se nós não temos instituições, e não vou estar aqui a falar na ANA, por exemplo, noutras, se nós não tivermos instituições nas quais, como comunidade, nos sintamos como pertença, sintamos que aquelas instituições são as nossas, eu só me falta saber o que é que vai acontecer, por exemplo, ao Instituto Biotécnico, por exemplo, que é uma instituição de prestígio, como nós sabemos. Ora bem, esta questão da credibilidade das instituições é algo que me preocupa. E nós, cada vez, temos menos instituições credíveis, temos menos instituições sobre o qual a comunidade possa atuar, porque perdemos completamente a capacidade de intervir legalmente nessas instituições. E isto, como cidadãos, como portugueses, devíamos levar a pensar. Esta junção do asfalto com o carril, com todas as justificações financeiras, enfim, técnicas que o nosso amigo António Romano aqui trouxe e que eu, obviamente, respeito, é algo contra a natura, do meu ponto de vista. E é a minha posição, naturalmente, depois vocês poderão partilhar ou não, porque fica assim uma espécie de peixe de carne, enfim, uma camaraca, por exemplo, camaraca ou vaca, uma coisa assim esquisita, em que a vaca é ferro, mas depois fica esquelética. É o meu entendimento, que é a parte ferroviária. Porquê? Porque nós estamos bem, obviamente, ao nível das infraestruturas. Nós, ao nível mundial, evidentemente, quando fazemos esta média, mas de facto a ferrovia portuguesa está lamentavelmente degradada. E nós temos que perceber isso.
E temos um problema que não é de menos importância. A ferrovia portuguesa começou errada há 150 anos. Começou errada? Não, começou bem, porque quando começou a ser feita em bitola europeia. Só que depois, como a Espanha tinha a bitola larga por causa lá das decisões internas, nós tivemos que mudar, antes ainda da inauguração, a bitola. E, portanto, nós temos um erro estrutural que tem mais de 150 anos. E eu, sinceramente, com toda esta decisão que está a ser tomada, duvido que algum dia, pelo menos em vida minha, tenho 62, admito que viva mais 20, enfim, admito, em 20 anos, porque em 20 anos vi a distribuição de um conjunto de coisas que acho que eram relevantes nós temos. E não vi nenhuma modificação positiva. Ora, acredito que nos próximos 20 anos, com todo o cenário que nós temos hoje de dívida pública, venhamos a ter uma solução para a ferrovia que seja de melhoria significativa da qualidade da ferrovia. E, portanto, esta questão de também aí me preocupa substancialmente. A razão técnica operacional. Vamos lá ver. Eu, sinceramente, tenho alguns, enfim, como sabem, como vos disse, alguns anos de vivência no setor ferroviário. Vi uns quantos países, andei por aí, por esse mundo fora, nos últimos 20 anos, em trabalho, em alguns deles, como consultor. Vi como as coisas aí funcionaram. E tenho alguma dificuldade em perceber, do ponto de vista técnico-operacional, eu refiro-me só ao aspecto técnico-operacional, que haja alguma mais-valia concreta nesta fusão CP-TFM. As competências hard e soft exigidas são tão específicas, do meu ponto de vista. Enfim, não sou engenheiro, se calhar os engenheiros, enfim, trabalho na ferrovia, se calhar também sou capaz de fazer estradas, admito que sim, ou estou nas estradas, também sou capaz de fazer ferrovia. Mas eu tenho alguma dúvida nisso, porque estas competências hard e soft são tão específicas em cada uma das áreas que é difícil, do meu ponto de vista, repito, poderem ter algum aproveitamento concreto na outra área. E mais, aqui, o risco de perda de conhecimento distintivo por desfocagem do objeto pode acontecer, do meu ponto de vista também. Porquê? Porque como é que se vai olhar para a questão rodoviária e para a questão ferroviária? Bom, eu acredito com o melhor das intenções, mas esta desfocagem, isto é, eu estou aqui na parte ferroviária, mas posso ir para a parte rodoviária. Tudo isto desfoca também do objeto. E, portanto, a especialização que é necessária, pelo menos na parte ferroviária, leva muitos anos a obter. E para se obter essa especialização, não se pode andar a fazer zigue-zagues. Tem que se manter numa área concreta para atingir um nível de competência e especialização que sejam efetivamente distintos. Ora bem, mas queremos ser criativos. Bem, achamos que é importante fazermos as coisas diferentes, porque os prejuízos acumulam-se, o déficit aumenta, enfim. Mas então, porque é que nós não seguimos aqui o exemplo que está neste momento a ser feito? Não é uma invenção minha, é na própria União Europeia está a ser feito já. Há alguns países, enfim, a Alemanha, a França, mas a Espanha também está a pensar nisso, isso já está a caminhar nesse sentido. Estão a juntar aquilo que é ferroviário. E porquê? Bom, se queremos ter poupanças por isso, juntamos o que é ferroviário, criando assim sinergias e consolidando o saber e o saber fazer específico. Esta questão do saber e do saber fazer específicos ferroviários tem que se liga, porque ou se tem ou se não tem. Grandes caminhos de ferro no mundo que tinham milhares e milhares de trabalhadores pareciam um campo abandonado, um campo de guerra, com material ferroviário por todo lado destruído,
e sem competências, porque, entretanto, as pessoas tinham partido dessas competências. O saber e o saber fazer específico ferroviário requer anos, requer trabalho, requer dedicação e requer ter uma envolvente potenciadora da aquisição desses conhecimentos. Ora, isso só se faz com gerações de pessoas a trabalhar, em que umas aprofundam e conseguem, com esse aprofundamento, formar as gerações seguintes, criando assim, sedimentadamente, uma competência concreta na organização. A razão do conhecimento, que é a terceira razão, estou quase a acabar, penso não pessoal agora excessivamente. O conhecimento das organizações, por muito que algumas pessoas acham que é uma base de dados, com uma base de dados temos o conhecimento das organizações, não. As organizações só têm o conhecimento que as pessoas detêm. Podem lá ter todas as bases de dados, mas se não houver pessoas com competências, elas são irrelevantes. E, portanto, o saber fazer é detido pelas pessoas em cada momento nas organizações. Se não tivermos isso em atenção, obviamente, todo o saber fazer se vai perder. Por outro lado, a exploração ferroviária é otimizada quando a relação roda-carrilho, e aqui fui tirar as expressões dos meus colegas ferroviários, engenheiros, que eu utilizo com muito propósito, é vista no conjunto de cada e não de per se. Isto eu estou a falar aqui metaforicamente, naturalmente, é importante que, obviamente, se olhe para o todo ferroviário. E esta solução, tenho dúvidas que o consiga fazer. Finalmente, a razão da empregabilidade. Bom, lá vem. Nós hoje temos poucas instituições que sejam credíveis. Temos poucas instituições com as quais nos identifiquemos e que nos sintamos bem. Sejam elas a instituição militar, que era um referencial, ou outras instituições, como uma de telecomunicações, ou como uma aeroportuária, ou como uma, enfim, por aí fora. A questão da empregabilidade não é de menos importância. É evidente que o Estado não tem de ser um empregador, não é isso que eu estou a querer dizer. O Estado deve criar condições para que a economia crie empregos estáveis e adequadamente remunerados. E quando eu digo condições é mesmo isso, criar condições. Criar as infraestruturas adequadas, garantir que aquilo que são as áreas estratégicas do país possam ser controladas pelo Estado. Não é cortar o acesso do setor privado, não é isso que eu estou a dizer. Não, mas é perceber o que é crucial para a comunidade, o que é relevante, o que é decisivo para nos podermos manter como nação. Ora bem, o setor ferroviário, no seu conjunto, é potenciador, naturalmente, de criar empregos qualificados e altamente qualificados. Mas a própria separação do setor, como foi feita nos anos 90, a partir de 92, foi prejudicial ao setor, como hoje se verifica. Hoje o know-how é menor. Não quer dizer com isso que não haja excelentes profissionais. Eu sei que há, conheço-os, e orgulho-me disso. Mas grande parte do know-how distintivo e significativo, isto é, que marque, está perdido. Sim, com algumas pessoas. Porque, entretanto, a envolvente não é potenciadora de que os que ficam consigam atingir facilmente um nível de excelência que podiam ter se tivessem no seu conjunto. Ora bem, para terminar, penso que deixei claro o meu pensamento sobre isto. Era preciso que a gestão ferroviária voltasse a ser feita de uma forma global e a manter-se autónoma. Eu não estou a dizer voltemos à ACP dos anos 90, nada disso. Estou a dizer que deve ser feita conjunto. Provavelmente com duas áreas distintas. A área
de infraestruturas e a área dos transportes, com certeza. Mas ganhava. Então, se queremos fazer ganhos, sinergias, então esse seria o caminho. O Estado tem que assumir, em definitivo, a dívida histórica das empresas ferroviárias. Porque isto foi a coisa mais inacreditável que aconteceu. Como é que os diferentes governos, eu não estou a apontar para todos tiveram responsabilidade. Como é que se deixou de chegar a esta questão da dívida das empresas públicas de transporte a isto? Isto é uma coisa insana. Não é preciso ser ninguém brilhante para perceber que isto não podia continuar. E porquê é que isto chegou assim? Se isto tivesse sido feito assumindo as responsabilidades anuais e definindo com rigor os objetivos do Estado, dos gestores nomeados, certamente as coisas não tinham chegado. Pois não. Houve o facilitismo. E agora somos nós, enquanto nação e enquanto comunidade, que estamos a pagar tudo isto. E vamos pagar mais. E, portanto, a questão da dívida histórica tem que ser, de uma vez por todas, assumida. A questão da vitória europeia é fundamental para o futuro de Portugal. Eu não percebo nada de engenharia, como já se percebeu, não é? Não quero arvorar a engenheiro. Mas há coisas que são de sistema. Se há alguma coisa que eu percebo, é da questão do sistema ferroviário e do software ferroviário. Acho que percebo alguma coisa. E, portanto, não vejo como é que o país pode, até responder um bocado àquilo que há pouco o Dr. Jorge Moura estava a referir, que é a questão dos estrangulamentos rodoviários na Europa no futuro. Como é que nós podemos responder se não tivermos uma ferrovia que se ligue à rede ferroviária? Esta questão foi sempre mal tratada em Portugal, mal abordada, porque falou-se sempre em TGV. E então, aí o discurso era: ora, aqueles malucos lá dos comboios agora querem andar aí a 500 a hora. E foi sempre mal explicado. A questão não é da velocidade. Nós lá de Feira, enfim, já dissemos isso muitas vezes, mas pronto, estas coisas valem o que valem. Não é a velocidade que aqui está em causa. É evidente que podemos fazer uma infraestrutura com algum tipo de velocidade mais elevada, mas não é essa a questão fundamental para Portugal. A questão fundamental é a bitola. E é preciso que o discurso mude de uma vez por todas. Mas a bitola não pode ser assente numa plataforma que tem 150 anos. Portanto, tem que ser uma coisa que reponha, de facto, uma nova infraestrutura. Porque a atual infraestrutura ferroviária, mesmo não sendo engenheiro, eu sei que aquilo não faz sentido ter 150 anos. Enfim, depois foi melhorado, etc, etc, mas não resolve o problema. Finalmente, os gestores e reguladores. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, eu não ponho em dúvida que as pessoas que têm gerido as empresas façam o melhor que sabem, não é isso que está em causa. Agora, uma coisa eu sei: nem sempre os gestores das empresas, destas empresas ferroviárias, nem sempre foram pessoas que estivessem de acordo com a coisa pública. Isto é, seriam bons gestores, não ponho isso, era o que faltava estar agora aqui com intenções, nem pouco mais ou menos, mas têm uma visão que é uma visão diferente. Esta coisa é importante também perceber que às vezes a forma como se fazem as coisas, naturalmente, tem a ver com a visão que está por trás disso. E os reguladores? Os reguladores é um drama, que eu acabo mais. Não vamos ter nunca reguladores competentes em Portugal. Isto é uma afirmação que eu posso fazer porque eu admito que dura mais 20 anos, já cá estou depois para justificar. Porque sei que nos próximos 20 anos não vão durar, não vão conseguir. O exemplo mais flagrante, que não serve para nada, temos aí o Banco de Portugal. Não é preciso sequer ir à ferrovia. Na ferrovia então nem fala-se. O Banco de Portugal
onde até os quadros saem de umas empresas, saem de Portugal, vêm para as empresas que estão a prestar serviço ao Banco de Portugal. Meus senhores, peço desculpa se vos macei, mas certamente estariam à espera de uma abordagem diferente, ou não, os que conhecem saberiam que seria esta abordagem que eu ia fazer. Muito obrigado pela vossa paciência, fico à vossa disposição. Muito obrigado.